Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vamos para o nosso ritual padrão. Se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer e desenvolver. Também nossos queridos colegas aí conseguirem localizar as videoaulas com maior facilidade para auxiliar nos seus estudos também. Não custa nada e ajuda bastante. Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, nós vamos agora para a nossa 15ª aula sobre o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, que estamos aí no volume 3, que trata do conhecimento de mundo. E a gente está falando sobre artes visuais agora. E vamos falar aí sobre os objetivos, né, para crianças de 0 a 3 anos e também para crianças de 4 a 6 anos. Então, os objetivos aí para as crianças de 0 a 3 anos. Os objetivos para as crianças da creche, né, de 0 a 3 anos, mostra aí que a instituição ela precisa organizar a sua prática em torno da aprendizagem da arte, garantindo oportunidades para que essas crianças pequenas elas consigam ampliar o seu conhecimento de mundo, né, o conhecimento que elas possuem, manipulando aí diferentes objetos e materiais, explorando suas características, propriedades, tá? Então a criança ela tem que ter contato com os objetos, explorar suas características, ali, suas propriedades, possibilidades, entrando em contato com diversas formas aí de expressão artística. E também a criança da creche poder utilizar diversos materiais gráficos e plásticos. Que é material gráfico? São livros, né, revistas, e os plásticos seriam esculturas, objetos assim que dá para pegar, manusear, cheio de formas aí. Então, materiais gráficos e plásticos sobre diferentes superfícies, né, para ampliar as suas possibilidades de expressão e comunicação, ou seja, o manuseio, né, o contato ali com a arte de uma forma mais motora. E para as crianças de 4 a 6 anos, os objetivos estabelecidos para a creche aí, eles deverão ser aprofundados e ampliados no caso da pré-escola, garantindo ainda oportunidades para que as crianças elas sejam capazes de se interessar pelas próprias produções e se interessar também pelas produções de outras crianças e pelas diversas obras artísticas, né, que já existem, regionais, nacionais ou até mesmo internacionais, né, com as quais elas entrem em contato. E também a escola precisa possibilitar esse contato da criança com essa arte, ampliando aí também o conhecimento de mundo e da cultura, né, a qual ela está inserida. A criança precisa também, né, a escola precisa garantir que a criança ela possa produzir trabalhos de arte, utilizando a linguagem do desenho, da pintura, da modelagem, da colagem, da construção, né, desenvolvendo dessa forma o gosto, o cuidado e também o respeito pelo processo de produção e criação. Então a criança ela não vai apenas na pré-escola apreciar a arte, conhecer a arte, mas ela também vai produzir a arte, ela vai aprender a produzir e a valorizar essa arte. Em relação aos conteúdos, eles vão ser organizados em 2 blocos. Tá? O primeiro bloco ele se refere ao fazer artístico e o segundo à apreciação em artes visuais. Gente, por mais que a organização em bloco ela visa, na verdade, oferecer uma visibilidade específica da aprendizagem, porém, na sala de aula, a criança ela vai trabalhar esses 2 conteúdos de forma integrada, tá? Não vai ser separado, agora nós vamos trabalhar com fazer artístico, agora nós vamos trabalhar com apreciação da arte. Não, ela vai trabalhar de forma integrada com os 2, tá? Na hora da explicação aqui, é meio que separado para poder mostrar para vocês um pouco da diferença, né, entre eles. Mas na hora de trabalhar lá, vai ser junto. Vamos falar aqui sobre fazer artístico para crianças de 0 a 3 anos, aí que se refere à creche, tá? Então, fazer artístico para essas crianças, nós temos 4 tópicos aqui, pessoal. Eu até li aqui, eu ia tentar dar uma explicada, mas está tão bem descrito que acaba se tornando até melhor do que a minha explicação. Então eu vou só fazer uma leitura aqui, que está tão bem explicado que acaba tirando, é desnecessário aí fazer uma explicação em cima. Então vamos lá, o primeiro aqui, ó. Exploração e manipulação de materiais, como lápis, pincéis de diferentes texturas, espessuras, né? Brochas, carvão, carimbo, meios aí como tintas, água, areia, terra, argila, e de variados suportes gráficos, como jornal, papelão, papel, parede, chão, madeiras, caixas. Quem tem filho aí sabe, né, o que é a arte nas paredes, né, gente? Principalmente quando o artista vira e fala assim, não foi eu, né? Só tem ele ali de criança na casa e diz assim, não foi eu. Então a exploração e manipulação de diversos tipos de materiais, de meios e também de suportes gráficos, né? Que seria aí onde vai ser escrito, né? Que é seria jornal, papel, papelão, parede, chão, caixas, madeiras. Outro tópico aqui, ó, exploração e reconhecimento de diferentes movimentos gestuais, visando a produção de marcas gráficas. Então a criança não só
trabalhar a mão para lá e para cá, mas aprender a fazer círculos, aprender a fazer formas, assim, tipo, ó, desce, vira, sobe, vira, né? E a criança, dessa forma, ela vai aprendendo aí que conforme o movimento coordenado ou descoordenado da mão dela, ela vai criando formas diferentes ali nos suportes gráficos que ela está escrevendo. Outra aqui, ó, cuidado com o próprio corpo e dos colegas no contato com suportes e materiais de artes também, né? Então tem aquele cuidado para não se sujar, até mesmo ali não se ferir de alguma forma, né? E outra aqui, cuidado com os materiais e com os trabalhos e objetos produzidos individualmente ou em grupo. Então a criança muitas vezes ela vê assim algum programa infantil, as crianças brincando com tinta e fazendo aquela meleca toda. Não, tem que ter cuidado aí com o corpo, né? E com o corpo dos colegas também, ou seja, não fazer aquela arte jogando as coisas tudo espalhando, de modo aí a mais desperdiçar material. Pessoal, precisei dar uma pausa aqui, não sei bem onde eu parei, mas a criança ter esse cuidado com o próprio corpo, com o corpo dos colegas, né, evitar até desperdiçar materiais. Aí entra o quarto tópico aqui, né, que é cuidado com os materiais e com os trabalhos e objetos aí produzidos individualmente ou em grupo também. Tá? Então trabalhar bonitinho com tintas, com massinhas, né, com diversos materiais, mas sempre cuidando dos materiais, cuidando também do seu bem-estar, né? Daqui a pouco você acaba desperdiçando mais as coisas, mais se suja do que produz alguma arte, né? A gente vai ter que pendurar as crianças na parede lá e falar, a arte na verdade ficou presa na criança ali, que ela gastou mais tinta no próprio corpo do que na própria arte em si. Gente, orientações didáticas para crianças de 0 a 3 anos. Considera-se aqui a utilização de instrumentos, materiais e suportes diversos, como lápis, pincéis, tintas, papéis, cola, né, para o fazer artístico, a partir do momento em que as crianças já tenham condições motoras para o seu manuseio. Então você também não vai pegar um bebê lá na creche de 0 anos e querer trabalhar com esse tipo de manuseio de objetos com ela, né? Então, somente quando ela tiver condições ali de lidar com aquilo, é que você vai começar a trabalhar com esses objetos em si. As crianças, elas podem manusear diferentes materiais, perceber marcas, gestos e texturas, explorar o espaço físico e construir objetos variados, né? Então a criança ali, elas podem manusear diferentes materiais, né? Não necessariamente esses materiais que vai dar uma impressão gráfica mais apurada, né? Mas perceber marcas, gestos, texturas, né? Explorar o espaço ali físico onde elas estão, entre outros. Essas atividades devem ser bem dimensionadas e delimitadas no tempo, pois o interesse das crianças nessa faixa etária é de curta duração, e o prazer da atividade advém exatamente da ação exploratória. Gente, o que eu vou falar sobre isso aqui? Eu trabalhei com creche também. Na verdade, toda a parte da educação infantil, gente, até o estágio 2 ali, que as crianças já têm 5 anos e pouco, o nível de concentração deles é muito pequeno, e quanto menor a criança, o nível de concentração é menor ainda. Então, assim, por exemplo, 15 minutos cada atividade no máximo. Mais do que isso aí, a criança perde completamente o interesse pela atividade. Então, assim, por isso que também precisa ser atividades muito exploratórias, tudo, porque isso prende um pouco mais. Porque se você só dá um livrinho para ele olhar ali, gente, ele manuseia todo o livro, ele joga o livro no canto, ele não quer mais aquilo. Então o nível de concentração da criança é bem menor nessa faixa de idade assim da creche. Então você tem que ter aquele tempo controlado e também proporcionar uma quantidade grande de objetos ali para que a criança possa explorar. Porque quanto maior o nível de exploração dela, mais tempo ela vai permanecer concentrada naquilo. Nesse sentido, a confecção de tintas e massas com as crianças é uma excelente oportunidade para que elas possam descobrir propriedades e possibilidades de registro, além de observar também transformações. Vários tipos de tintas podem ser criados pelas crianças utilizando elementos da natureza, como folhas, sementes, flores, terras de diferentes cores e texturas, que, misturadas com água ou outro meio, né, e peneiradas, aí criam efeitos instigantes quando usadas nas pinturas, né? Na verdade, isso aqui, pessoal, é meio viagem, viu, gente? Porque se você vai trabalhar na rede pública, por exemplo, com um monte de crianças com horários coordenados para tudo, não dá tempo de fazer essas oficinas aqui, não. Mas tá aqui, né? Então vamos ler aí, né? Há também diversas receitas de massas caseiras com corantes comestíveis que são excelentes para modelagem.
Outra possibilidade é pesquisar junto com as crianças a existência de locais próximos à instituição, de onde se podem extrair, né, tipos de barro propícios à modelagem também. O trabalho com estruturas tridimensionais também pode ser desenvolvido por meio da colagem, montagem e justaposição de sucatas previamente aí selecionadas, limpas e organizadas, né, provenientes de embalagens diversas, elementos da natureza, tecidos, etc. É preciso observar cuidadosamente que as sucatas selecionadas sejam adequadas ao trabalho que se quer desenvolver. Aqui, pessoal, dei uma pausa para ler, está falando muito sobre a sucata correta para se trabalhar, as sucatas que possam ser empilhadas, encaixadas, né? Também está falando assim sobre tipos de sucata que aceitem cola, que permitam composição de diferentes suportes. Então, estou falando muito sobre materiais diversos que podem ser usados. Então eu dei uma pausa aqui para ler, porque coisa muito técnica fica cansativo e meio que perde o sentido, tá bom? O que mais aqui? É importante considerar ainda o percurso individual da criança, tá? Evitando a construção de modelos padronizados, ou seja, assim, olha, nós vamos fazer um carrinho, e aí todas as crianças têm que fazer um carrinho ou uma boneca, a gente não pode, tem que deixar a criança explorar, ser livre e fazer aquilo que está na criatividade dela, que está na imaginação dela. Quando se tratar de atividades de desenho ou pintura, é aconselhável que o professor esteja atento para oferecer suportes variados e de diferentes tamanhos ali para ser utilizados individualmente ou em pequenos grupos, como panos, papéis ou madeiras, né, que permitam a liberdade do gesto solto, do movimento amplo e que favoreçam um trabalho de exploração da dimensão espacial tão necessária às crianças nessa faixa etária. Então é muito importante, né, quando for trabalhar com desenho ou pintura, que o professor esteja atento, dando suporte às crianças, porque eles são muito pequenos ali, então dá suporte para eles, para que eles possam ter condições de realizar os seus trabalhos ali. Porque se você só dá tinta ali, ou um giz, ou alguma coisa para a criança e larga ela, logo ela perde o interesse. E a intenção é manter a criança focada naquilo, para que ela possa desenvolver a sua capacidade artística. As marcas gráficas realizadas em diferentes superfícies, inclusive no próprio corpo, permitem a percepção das variadas possibilidades de impressão. Então a criança vai percebendo, se ela escreve numa lousa, por exemplo, o negócio fica mais lisinho, mais bonitinho. Se ela escreve no chão, né, o desenho dela vai sair um pouco menos definido, né, porque o chão é áspero, então ela não vai conseguir trabalhar linhas de definição um pouco melhores. Então essa exploração também é muito importante. A articulação entre as sensações corporais e as marcas gráficas, bem como o registro gráfico que surgir daí, fornecerá às crianças um maior conhecimento de si mesmas e poderá contribuir para as atividades de representação da própria imagem, dos sentimentos e também das suas experiências corporais. Então aquele contato da criança, né, da tinta com o corpo, faz com que a criança também perceba ali, né, as características do seu corpo, as curvas do seu corpo, né, tipo, puxa, vou desenhar um boneco, mas a hora que o braço acaba aqui, a cabeça do boneco fica torta no braço, então a criança vai ganhando essa experiência também. Essas atividades, elas podem se dar sobre areia seca e molhada na terra, sobre diferentes tipos de tamanhos de papel e etc. Então a criança aí ela passa até a explorar o próprio corpo em desenhos ali, em qualquer que seja a superfície. Pode-se, por exemplo, utilizar tinta para imprimir marcas em um papel comprido sobre o qual as crianças caminham e vão percebendo aos poucos que as inscrições que no início eram bem visíveis, elas vão ficando cada vez mais fracas até desaparecerem. Sugere-se que sejam apresentadas atividades variadas que trabalhem uma mesma informação de diversas formas, como, por exemplo, né, a escrita, o desenho, a pintura, né? Aqui, ó, pode-se, por exemplo, eleger um instrumento como pincel para crianças que manejem esse instrumento e usá-lo sobre diferentes superfícies, né? Um papel liso, um papel rugado, uma lixa, argila, né? Ou mesmo um meio, como a tinta, né? Por exemplo, em diversas situações, uma tinta soprada em um canudo, com esponjas, com carimbos e as diversas impressões que essa tinta pode realizar. É preciso trabalhar com as crianças os cuidados necessários com o próprio corpo e com o corpo dos outros, principalmente com os olhos, boca, nariz e pele, quando elas manuseiam diferentes materiais, instrumentos e objetos. A seleção dos materiais ela deve estar subordinada à segurança que oferecem.
Deve-se evitar materiais tóxicos. Gente, isso aqui, meu Deus do céu, parece coisa para retardado, gente. Os caras dão umas detalhadas tão grandes assim que fica uma coisa até piegas. Devem-se evitar materiais tóxicos, cortantes ou aqueles que apresentam possibilidade de machucar ou provocar algum dano para a saúde das crianças. Os diversos materiais para produções artísticas devem ser organizados de maneira a que as crianças tenham fácil acesso a eles. Isso contribui para que as crianças possam cuidar dos materiais de uso individual e coletivo, desenvolvendo noções relacionadas à sua conservação. Então assim, pessoal, você vai trabalhar com as crianças essa questão da arte, então você tem que proporcionar para ela que os materiais estejam acessíveis, tá? Você não pode ir lá simplesmente falar assim, olha, peraí que o tio vai pegar a tinta, peraí que o tio vai pegar o giz, peraí que o tio vai pegar o lápis. Não, tem que deixar acessível, para que na hora que faça a pintura, a criança ela possa escolher o material que ela quer usar, né? Ela não dependa ali do adulto para decidir por ela. Aquela questão ali de materiais tóxicos é uma coisa tão absurda, né? Olha, hoje nós vamos trabalhar com latinhas, vamos aprender a abrir latinhas. Aí pega lá, puxa aquele alumínio cortante que decepa o dedo. Gente, é óbvio que a gente não vai trabalhar dessa forma, né? Então, aqui parece que eles estão fazendo um tutorial para a criança e não para o professor. Mas assim, né, escolher os materiais corretos aí para trabalhar com a criança também visando a segurança dela. Aqui, pessoal, no que diz respeito a crianças de 4 a 6 anos, nós temos vários tópicos aqui, ó. Criação de desenhos, pinturas, colagens, modelagens a partir do seu próprio repertório e da utilização de elementos das linguagens de artes visuais, né? Ponto, linha, forma, cor, volume, espaço. Então, assim, fala aqui sobre a criança, o fazer, né, da arte visual da criança, é a criação de desenhos, pinturas, colagens, modelagens, os diversos tipos de arte. A criança, como ela já está um pouco maior, ela já vai trabalhar com isso de uma forma mais prática, tá? A exploração e utilização de alguns procedimentos necessários para desenhar, pintar e modelar. Então a criança ela já vai usar procedimentos, né? Já não vai ficar ali limitada à exploração somente, mas à exploração e utilização também. Exploração e aprofundamento das possibilidades oferecidas pelos diversos materiais, instrumentos, suportes necessários para o fazer artístico. Então a criança também vai ter um aprofundamento sobre aquilo. Ela vai explorar e ter um aprofundamento sobre as possibilidades que ela tem, que aqueles materiais oferecem a ela. Exploração dos espaços bidimensionais e tridimensionais na realização de seus projetos artísticos. Organização e cuidado com materiais no espaço físico da sala. Respeito e cuidado com os objetos produzidos individualmente e em grupo, né? Então ter cuidado ali com os trabalhinhos que eles fazem e também com os trabalhos dos colegas, tá? Valorização de suas próprias produções e das outras crianças e da produção da arte em geral. Então a criança aprender também a valorizar aquilo que ela está produzindo, aquilo que o colega está produzindo, aquilo que ela teve contato da arte, né? Ela compreender aquilo, ela ver que aquilo tem um significado, que aquilo tem um valor. E não simplesmente, eu fiz a lição, mas eu não estou nem aí para isso aqui. Não, ela precisa valorizar aquilo, ver que aquilo tem um significado. E um significado importante também. Agora a gente vai falar sobre as orientações didáticas para as crianças de 4 a 6 anos. Para que as crianças possam criar suas produções, é preciso que o professor ofereça oportunidades diversas para que elas se familiarizem com alguns procedimentos ligados aos materiais utilizados, aos diversos tipos de suporte e para que possam refletir sobre os resultados obtidos. Então, para que as crianças elas criem as suas próprias produções, aí o professor precisa oferecer diversos tipos de oportunidade para que elas se familiarizem ali com os procedimentos ligados àquilo, né, os materiais que ela vai utilizar. Então o professor precisa oferecer oportunidades para que elas possam ter contato e se familiarizar com aquilo. Dessa forma elas vão poder criar sua produção com maior qualidade. É aconselhável, portanto, que o trabalho seja organizado de forma a oferecer às crianças a possibilidade do contato, uso e exploração de materiais, como caixas, latinhas, diferentes papéis, papelões, copos, embalagens e por aí. Então ela precisa ter contato com diferentes tipos de materiais. É indicada a inclusão de materiais típicos das diferentes regiões brasileiras, pois além de serem mais acessíveis, possibilitam a exploração de referenciais regionais também. Tá? Então, buscar aí, na medida do possível, né, materiais diferentes aí das diferentes regiões brasileiras. Para que a criança ela possa desenhar, é importante que ela possa fazê-lo
livremente sem intervenção direta, explorando os diversos materiais como lápis preto, lápis de cor, de cera, canetas, carvão, jardim, penas, gravetos e por aí. E utilizando suportes de diferentes tamanhos e texturas, como papéis, cartolinas, lixa, chão, areia, terra. Então a criança, gente, ela precisa ter liberdade para desenhar, tá? Tanto as ferramentas que ela vai usar para desenhar, como o suporte ali, né? Que é o lugar onde ela vai desenhar, sem a intervenção do professor. Ela não pode ficar também direcionando tudo na vida da criança, porque senão ela vai virar uma criança condicionada, uma aprendizagem mecanizada sem significado ali. Há várias intervenções possíveis de serem realizadas e que contribuem para o desenvolvimento do desenho da criança, né? Uma delas é partindo das produções já feitas pelas crianças. Sugerir-lhes, por exemplo, que copiem seus próprios desenhos numa escala maior ou menor. Então o professor ele pode falar assim, olha aquele desenho que você fez, olha que bonito que ficou, o que você acha de você tentar fazer ele de novo? Né? O que você acha de você fazer ele um pouquinho maior ou um pouquinho menor, ou até mesmo refazê-lo e pintar de uma cor diferente? Então dessa forma você está intervindo ali, né, dando um direcionamento para a criança, mas sem dizer o que ela deve ou não fazer. Pode até pegar várias obras da mesma criança, ou até obras dos outros colegas, expor e falar, escolhe um desenho do seu colega e tenta refazê-lo, também dessa forma, tá? Mas sem ficar condicionando. Uma vez que a criança não tiver interesse, você também não vai insistir naquilo. Esse tipo de atividade possibilita que a criança reflita sobre seu próprio desenho e organize de maneira diferente os pontos, as linhas e os traçados no espaço do papel. Outra possibilidade é utilizar papéis que já contenham algum tipo de intervenção, como por exemplo, um risco ou um recorte, né, uma colagem de parte de uma figura, para que a criança desenhe a partir disso, complete uma figura, ou então, por exemplo, inclusive, gente, olha só, quando eu era jovem, eu já fui fazer entrevista de emprego que tinha testes psicotécnicos ali. E aí tinha lá situações que tinha um risco, né, um traçado, e você, a partir daquilo, você tinha que completar o desenho. E aquilo dizia muito sobre você. Né? Os psicólogos aí, eles veem muito sobre a pessoa através daquilo que ela desenha. Então tinha ali um traço ou o começo de um desenho para a gente completar. E isso aqui também ajuda bastante a criança, tá? Então você vai dar só um direcional ali, um chute inicial, tá? Você não vai determinar o que a criança tem que fazer. É interessante propor às crianças que façam desenhos a partir da observação das mais diversas situações, cenas, pessoas e objetos, ou seja, que a criança aprenda a explorar o mundo à sua volta, as situações à sua volta e comece a desenhar a partir disso também. O professor ele pode pedir que observem e desenhem, por exemplo, a partir do que viram, né? Que a gente acabou de falar. Por exemplo, as crianças podem perceber as formas arredondadas dos calcanhares, distinguir os diferentes tamanhos dos dedos, das unhas, observar a sola do pé, a parte superior, bem como as características que diferenciam, por exemplo, os pés de cada um. As histórias, imagens significativas ou fatos do cotidiano também podem ampliar a possibilidade das crianças escolherem temas para trabalhar expressivamente. Tais intervenções educativas elas devem ser feitas com o objetivo de ampliar o repertório e a linguagem pessoal das crianças e enriquecer os seus trabalhos. Os temas e as intervenções eles podem ser um recurso interessante, desde que sejam observados seus objetivos e função no desenvolvimento do percurso de criação pessoal da criança. É preciso, no entanto, ter atenção quanto à programação de atividades para que as crianças... vou ler de novo. É preciso, no entanto, ter atenção quanto à programação de atividades para as crianças, para se favorecer também aquelas originárias das suas próprias ideias, né? Ou geradas pelos contatos com mais diversos materiais. Então, assim, a gente precisa ter atenção quanto ao tipo de programação que a gente está fazendo nas aulas para as atividades das crianças ali. Então, por exemplo, trabalhar uma roda de conversa, né? Trabalhar uma música, uma história. Tomar cuidado aí para que a gente não comece a ter uma programação de atividades que seja pouco significativa para elas. O professor, conhecendo bem o grupo, ele pode apresentar sugestões e auxiliar as crianças a desenvolverem as propostas pelas quais optaram, indicando aí materiais
mais adequados aí para cada uma. Então, à medida que o professor vai conhecendo a turma, ele também vai colocando materiais mais adequados ali, ver o que as crianças têm mais facilidade, o que elas mais gostam, né? E não ficar, de repente, propondo atividades com materiais ali que não gere tanto interesse por parte da criança, né? Ou que, por exemplo, o professor vê que a criança tem dificuldade em lidar com aquilo, que a turma tem dificuldade em lidar com aquilo, e aí ele acaba criando uma aula que a criança vai perdendo o interesse, né? E a intenção não é essa, a intenção é que a criança ela foque mais. Então, à medida que o professor vai conhecendo, ele vai também buscando materiais ali, situações em que ele possa facilitar mais a aprendizagem da criança e despertar melhor o interesse dela. As criações tridimensionais, elas devem ser feitas em etapas, pois exigem diversas ações, como colagem, pintura, montagem. Eu lembro de um exemplo aqui, quando eu estava na creche, o professor de artes do noturno, né, da EJA, ele foi no nosso horário para fazer uma produção com as crianças, porque ele tinha feito um quadro com os alunos da EJA. E esse quadro ele levou dias para ser feito, né, semanas ali, porque ele pegou alguns alunos, né, passou um creme no rosto da pessoa e a partir dali ele foi recortando pedacinhos de gesso e foi colando na pele da pessoa e a partir dali tirou uma máscara. E aí ele fez 3 máscaras e ali, eles fizeram um quadro multicolorido com várias máscaras ali, foi muito bacana, foi muito bonito. E depois ele foi fazer um trabalho parecido com a creche, mas é um trabalho demorado, é um trabalho realmente que leva tempo, tá? Então as criações aí tridimensionais de escultura, essas coisas, elas geram tempo, né? Então precisa montar um projetinho ali com as crianças. Fazer maquetes de cidades ou brinquedos são exemplos de atividades que podem ser realizadas, né? E que envolvem a composição de volumes, proporcionalidades, equilíbrios, então elas levam um pouquinho de tempo. Guardar, organizar a sala e documentar as produções são ações que podem ajudar cada criança na percepção de seu processo evolutivo e do desenrolar também das etapas de trabalho. Então, aprender ali ao final de cada atividade, guardar, organizar os materiais, deixar a sala pronta ali também. Para finalizar, né, essa é uma tarefa que o professor ele poderá realizar junto ao grupo, né, a exposição dos trabalhos realizados. É uma forma de propiciar a leitura dos objetos feitos pelas crianças e a valorização de suas produções também. Então, assim, depois que o trabalho está pronto, espalhar esses trabalhos, ou seja, as pinturas no caderno de desenho, ou se for uma maquete, ou se for alguma escultura que as crianças tenham feito de massinha de modelar, colocá-las, né, espalhadas pela sala para que as crianças possam transitar por ali e admirar as suas obras e também as obras dos outros coleguinhas. Dessa forma eles vão aprender a valorizar os trabalhos que eles vão realizando. Tá? A gente vai falar sobre apreciação agora, a gente já falou aí sobre o fazer, né, o fazer artístico, e agora a gente vai falar sobre a apreciação. A apreciação. Só que aí a gente vai deixar para outra aula, que essa aqui já está aí com 27 minutos e pouco. A gente vai deixar aí para outra aula para já começar a temática com pé direito, né? Pessoal, não esquece de se inscrever, de dar aquela curtida. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos aí. Até a próxima aula.